No episódio anterior, falamos sobre o derramamento das taças da ira de Deus e analisamos 7 flagelos da ira de Deus. Hoje falaremos sobre a grande meretriz e a besta, mostrando o relato preciso da queda da Babilônia. Desta forma, daremos início à 6ª sessão paralela, que vai do capítulo 17 ao 19. E mais uma vez veremos que ela culmina, e agora de forma mais clara, na segunda vinda de Cristo, com sua vitória triunfal sobre seus inimigos. O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que se levanta da terra, a grande meretriz e os homens que têm a marca da besta. Gente querida, é um prazer poder apresentar mais um episódio da série Apocalipse. Você vai ter acesso a uma quantidade muito grande de informações sobre esse capítulo, pois a nossa análise é feita versículo por versículo, com a utilização de diversos comentários bíblicos de grandes teólogos reformados, além do trabalho de estudiosos de diversas áreas, como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica. E, além disso, o nosso devocionário diário vai aplicar o conteúdo trazido nesta série ao seu dia a dia. Através desse método exclusivo aqui do canal, você não somente compreenderá o texto sagrado, você será capaz de ir além, saberá como deve viver seus ensinamentos. Isso sim fará toda a diferença em sua vida. E para que você não perca nada, inscreva-se no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Faça isso agora mesmo, tá? Para não correr o risco de você esquecer. E ative todas as notificações no sininho que aparecerá ao lado do botão vermelho. Do ponto de vista literário, o Apocalipse está dividido em 4 visões, sendo a última a Jerusalém Celestial. A primeira contém a visão do Cristo glorificado e suas cartas às 7 igrejas. A segunda contém a abertura dos selos e do rolo, as 7 trombetas e os 7 flagelos. A terceira visão, sobre a qual começaremos a falar hoje, contém a revelação da última etapa da consumação do plano redentor de Deus. E para o bom entendimento desse capítulo, é fundamental compreender o significado de 2 simbolismos que fundamentam toda a sua teologia. A grande meretriz, também é apresentada como a grande Babilônia, e a besta escarlate. Segundo os estudiosos, João pretende contrastar a grande meretriz com a mulher do capítulo 12. Ele pretende estabelecer um contraste entre a cidade santa e esta grande cidade. Ele também pretende sugerir um contraste entre esta meretriz e a esposa de Cristo. Mas a grande cidade é mais do que Roma. Ela é a cidade do homem. O Antigo Testamento usa muito a figura do adultério para Israel, esposa infiel de Deus, que demonstrava sua infidelidade adorando deuses falsos. Povos pagãos nunca foram acusados pelos profetas desse tipo de pecado. Às vezes, o pecado de Israel era também descrito como prostituição. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela não somente foi infiel a seu Deus, também se vendeu como prostituta a quem a quisesse. Esta figura de prostituição foi usada pelos profetas também para os povos pagãos. Tiro é uma cidade que se prostituirá com todos os reinos da terra. A ideia não é de infidelidade espiritual, mas de deturpação de todos os valores para obter ganho comercial. Nínive também é chamada de meretriz, por causa da maneira com que seduzia nações mais fracas, ostentando poder e esplendor, somente para subjugá-las e escravizá-las. No nosso texto, a meretriz é Babilônia, símbolo da civilização com sua pompa e com tudo organizado para ser contra Deus. A cidade que domina sobre os reis da terra. A cidade louca por prazeres, arrogante e presunçosa, um centro pagão de impiedade, depravação e sedução. A cidade da Babilônia foi fundada por Nimrod. O nome Babel significa porta de Deus. Ironicamente, a famosa Torre de Babel foi uma tentativa idólatra dos seres humanos de desafiar Deus.
quando o Senhor enviou o julgamento sobre os construtores, multiplicando as línguas da humanidade, o termo Babel passou a significar confusão. Posteriormente, a Babilônia tornou-se um grande império que acabou conquistado pela Média Pérsia. Mas desde o início da cidade de Nimrod, em Gênesis 10, é possível sentir uma influência babilônica insidiosa e contrária a Deus. A Babilônia é apenas um código para Roma. Na antiguidade, a própria cidade de Roma fora deificada e uma deusa chamada Roma veio a ser deusa protetora das cidades romanas da Ásia Menor. Roma era a divindade tutelar de Cartago. No ano 29 a.C., foram erigidos por Otávio templos dedicados a Dea Roma e a Divus Julius. Também houve templos dedicados ao próprio Otávio em Pérgamo, na Nicomédia e na Bitínia. Os remanescentes desses templos pagãos até hoje podem ser vistos em Pérgamo. Talvez isso seja os restos do trono de Satanás que figura na epístola à igreja de Pérgamo, neste livro do Apocalipse. Parece que o culto de Roma estava associado à adoração dos imperadores falecidos, ao passo que o culto ao imperador dirigia-se aos imperadores reinantes. De tudo isso é que se desenvolveu uma espécie de doutrina da Roma eterna. Roma era a capital do vasto e poderoso Império Romano, um império que se estendia desde a Inglaterra até a Arábia. Na época de João, Roma era a maior cidade do mundo, com uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Mas com todo o seu poder, ela era extremamente imoral. Os cristãos entravam em conflito com a sociedade e os valores romanos e, portanto, eram gravemente perseguidos. Assim como a Babilônia, Roma tornou-se um símbolo do paganismo e da oposição ao cristianismo. Portanto, a meretriz que figura neste capítulo é essa idolatria romana de muitas facetas, ainda que o culto ao imperador seja o ponto mais destacado, conforme se vê por todo o Apocalipse. Roma se tornara o centro das formas mais ousadas e horrendas de idolatria. Mas João predisse que nada disso perduraria, pois estava condenado a sofrer a mais contundente derrota que se possa imaginar. Também não se deve duvidar que João esperava que isso ocorresse em seus próprios dias, pois não antecipava a aplicação a longo prazo de suas predições. Nessa expectação, que não se cumpriu em seus próprios dias, João não se mostrou diferente dos profetas do Antigo Testamento, como Isaías, que esperava o reino messiânico para imediatamente depois do julgamento da Assíria. Veja só os capítulos 10 e 11 do livro de Isaías. Ou como Daniel, que pensou que o fim ocorreria imediatamente após o julgamento de Antíoco IV Epifânio. Jeremias esperava o reino para imediatamente depois do retorno do exílio. É evidente, pois, que as visões dos profetas ultrapassavam o seu próprio entendimento e as suas expectações pessoais, que tão frequentemente ficaram sem seu cumprimento definitivo, pois Deus decretara seu cumprimento para os últimos dias. Normalmente, as predições bíblicas têm um cumprimento a curto prazo e outro a longo prazo. É muito importante entender isso. Caso contrário, cairemos no erro defendido pelo preterismo total e negaremos as demais doutrinas bíblicas referentes ao fim dos tempos. Desta forma, é importante ficar claro que a grande meretriz representa muito mais do que simplesmente o Império Romano. Este simbolismo aponta para a sociedade humana através da história, que com seus encantos, luxúrias, vícios e depravações afrontam a ordem divina e afastam o homem do seu Criador e dos seus propósitos santos. Esta grande prostituta, Babilônia, simboliza qualquer sistema econômico, político ou militar que seja hostil a Deus e um sistema mundial futuro que irá abranger todas as nações e que será imoral e completamente contrário a Deus. Ou seja, nos últimos dias, conforme o entendimento dos estudiosos,
veremos o aparecimento tanto de um império político, a Federação dos 10 Reinos, controlada pelo Anticristo, como também veremos o aparecimento de um novo culto ao imperador, tá? Que consistirá da adoração conferida ao homem do pecado. Este culto tornar-se-á tão forte que dominará as mentes dos homens e os tornará virtuais escravos da malignidade. Pois Satanás será adorado por intermédio do Anticristo, conforme Apocalipse 13, versículo 4. A maior perseguição religiosa de todos os tempos será promovida pelos aderentes do culto ao Anticristo, e essa adoração será extremamente corrupta e maligna. Já a besta escarlate pode ser todo o Império Romano, ou, em outras ocasiões, um único rei, no caso, o próprio Satanás, materializado na pessoa do Anticristo. Tanto o dragão vermelho, de Apocalipse 12, versículo 3, como a besta do mar, Apocalipse 13, versículo 1, tinham 7 cabeças e 10 chifres. A cor da besta, não mencionada no capítulo 13, é muito semelhante à do dragão, Satanás, no capítulo 12, versículo 3. Os termos gregos são diferentes, mas basicamente a cor é a mesma, escarlate, para indicar o relacionamento íntimo que há entre a besta e seu mestre, o dragão vermelho, que foi identificado como Satanás. Portanto, a besta do mar era agente de Satanás e foi identificada com o Império Romano, sendo este um simbolismo já bem definido anteriormente no estudo do capítulo 13, tá? No qual concluímos tratar-se da figura bíblica do Anticristo. A besta escarlate é o espírito do maligno que se volta contra tudo o que Deus representa na pessoa do seu Filho Jesus e que, neste sentido, sempre esteve, a partir do pecado humano, atuando no mundo em que vivemos. Com estes simbolismos em mente, podemos começar nossa análise. Um dos 7 anjos que tem as 7 taças foi até João e falou com ele, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Tenha em mente que os capítulos 17 e 18 focam em um aspecto das taças da ira. E que aspecto é esse? O julgamento da Babilônia, o que nos dirige para o sistema final do mundo. Com frequência, a prostituição simboliza a idolatria ou apostasia religiosa. Nínive, Tiro e até Jerusalém também são retratadas como cidades prostitutas. E quando é dito que esta grande prostituta se acha sentada sobre muitas águas, isso enfatiza o poder soberano da prostituta, pois no versículo 15, as águas são povos, multidões, nações e línguas. A imagem é de um governante sentado em um trono, governando as águas que simbolizam as nações do mundo. Tá? Essa é a ideia aqui. A prostituta se aliará aos líderes políticos do mundo, aos reis da terra. Aqui, fornicação não se refere ao pecado sexual, mas à idolatria. Todos os governantes do mundo serão absorvidos pelo império do falso Cristo de Satanás. A influência da grande prostituta se estenderá para além dos governantes do mundo, pois o vinho de sua devassidão embebedará o restante da humanidade. As imagens não descrevem o vinho e o pecado sexual de fato. Elas retratam as pessoas do mundo sendo levadas à intoxicação e ao pecado de um falso sistema de religião. Esse é o ponto aqui. Guarde isso. Nesta ocasião, irá ocorrer a grande apostasia. Muitos se afastarão de Deus, deixarão as igrejas e seguirão a besta. O anjo transportou João em espírito para o deserto. Lá, João encontrou a meretriz e fez uma descrição do que viu. Gênesis 2 fala de uma noiva pura em um lindo jardim. Mas no fim da Bíblia, a civilização encontra-se de tal modo degenerada que não passa de uma meretriz impura em um deserto. É isso que o pecado faz com o mundo. A descrição é detalhada.
João viu a mulher montada numa besta escarlate, a qual, por sua vez, está cheia de nomes blasfemos, que são todos insultos a Deus. Se a mulher é Roma, e se estiver sentada sobre a besta é, evidentemente, o Império Romano. Esta mulher está cheia de nomes blasfemos. Isto inclui duas coisas. Em primeiro lugar, é uma referência à multidão de deuses que se adoravam em Roma. Os nomes e títulos de todas essas supostas divindades que recebiam culto em Roma eram um insulto a Deus, porque negavam seu poder e autoridade únicos e absolutos. Ninguém tem direito no nome de Deus exceto o próprio Deus. Em segundo lugar, a referência tem que ver também com os títulos do imperador. Era chamado Sebastus ou Augustus, que significa aquele que deve ser reverenciado. A reverência pertence por direito somente a Deus. O imperador era chamado Divus ou Theos, que em latim e grego, respectivamente, significam divino e Deus. O adjetivo divino pertence somente a Deus. Muitos dos imperadores foram chamados Soter, que significa Salvador. Esse título somente pode atribuir-se a Jesus Cristo. O título mais comum dos imperadores era Dominus ou Curios, que significam Senhor, o nome de Deus. No entanto, conforme foi visto no capítulo 13, a besta não é simplesmente uma concentração de poder político e militar, como também o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2:9, de Paulo, também não é. Ela personifica a maldade satânica, obtendo seu poder e sua autoridade do dragão. A besta, no caso, o Império Romano, tipifica o anticristo escatológico, com algumas das suas características já evidentes em Roma, como também em outros países totalitários. E note que não há contradição quando João vê a mulher sentada sobre muitas águas e, ao mesmo tempo, montada numa besta escarlate, pois esta é uma indicação do seu relacionamento simultâneo com as nações da terra, muitas águas, e ao mesmo tempo com o anticristo, que a sustenta, inspira e conduz. João descreve através de símbolos como é exercido o poder do anticristo. Este poder é visto ou representado metaforicamente como uma mulher prostituta repleta de esplendor e luxúria, vestida de púrpura e escarlate, enfeitada, para melhor enganar, de riquezas e poder, ouro, pedras preciosas e pérolas, e possuindo um transbordante poder de disseminar o engano, a maldade e a corrupção através do transbordar de seu cálice de ouro. O líder desse sistema é o anticristo e ele foi chamado por Jesus de abominável da desolação, em Mateus 24, versículo 15, dando a entender que ele traria desolação, afastamento de Deus e morte espiritual. Na fronte da mulher achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Não é a primeira vez que nos deparamos com nomes escritos na testa. Os santos de Deus foram selados na testa com o nome divino. Os seguidores da besta também foram selados na testa e na mão com o nome dela e o número do seu nome. Na nova terra, os redimidos terão o nome de Deus escrito na testa. Isto também pode ser um reflexo do costume romano de prender na cabeça das meretrizes uma fita com o nome do seu proprietário. Isto nos indica que estamos realmente tratando com o sistema dominador deste mundo, dando a entender que nesta mulher é gerada e dela procede toda a deturpação, corrupção e idolatria do mundo. Como se fosse a capital de um império despótico e massacrante, a Grande Babilônia ficará envolvida e se destacará, ficará embriagada, na perseguição e martírio da Igreja de Cristo, tal como seu líder. A mulher é uma companheira compatível com a besta que guerreou contra os santos e os venceu. Como capital da besta, ela será a cidade que mais se destacará pela perseguição e martírio dos santos. A igreja nunca foi atingida por algo de tão longo alcance. Houve uma perseguição curta no tempo de Nero, que Tácito, o historiador romano, descreve nos seguintes termos:
uma grande multidão foi condenada por incêndio culposo e ódio à raça humana. Foram mortos e mortos com insulto, ou vestidos de peles de animais selvagens para serem devorados por cachorros, ou crucificados ou queimados. Quando caía a noite, eles eram usados para iluminá-la. Mas, excetuando esta onda de ódio, os cristãos, comparativamente, não foram mais molestados em Roma. Além disso, a curta perseguição por Nero não tinha nada a ver com o culto do imperador. Contrastando com isto, a principal característica da mulher é sua prostituição e sua aliança com a besta. No primeiro século, foi somente durante o tempo de Domiciano que os cristãos foram perseguidos por motivos religiosos. Mas esta perseguição também foi pequena. Segundo muitos estudiosos, João prevê um dia em que a capital da besta será famosa por perseguir os santos, principalmente por razões religiosas. No primeiro século, não há nada que possa ser comparado a isto. João estaria pensando na Babilônia escatológica. Diante desta visão, o texto grego literalmente nos diz: fiquei admirado com grande admiração. Somos inicialmente informados que a perplexidade de João será aclarada por uma revelação do anjo que deu início a esta visão. Entretanto, ele trata da mulher e da besta como coisas inseparáveis, dando a entender certamente que a mulher, a Babilônia, Roma e a civilização apóstata como um todo depende inteiramente do anticristo por possuir o seu espírito e o seu domínio, e que a besta, no caso o Império Romano, representação do próprio anticristo, é inseparável da mulher por acontecer nesta a sua personificação na história. Daí ser este um só mistério a ser revelado. Em seguida, João nos ensina, no versículo 8, que a atuação da besta, que é o anticristo, simbolizado pelo Império Romano, possui 3 estágios históricos distintos. A besta era, agora não é e será. Veja só as palavras do anjo. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, quando o anjo diz que a besta era, isso significa que ela existiu no passado, mas não existia mais, e que, no entanto, voltaria do abismo. Isto também se refere ao capítulo 13, versículo 3, 12 e 14, onde lemos sobre a cabeça que estava ferida de morte, que reviveu e que voltará. E pode ser uma referência à lenda de Nero redivivus, Nero ressuscitado, que era, mas morreu, todavia voltaria. Nero seria uma das 7 cabeças da besta. Já explicamos o conteúdo desta lenda em nossa análise do capítulo 13. A besta emergirá do abismo, do Hades. A besta é também o 8º rei, que também faz parte dos 7. Isso corrobora com a interpretação de que João estava aludindo ao Nero redivivus, embora compare a besta a uma de suas cabeças. No entanto, a interpretação que é amplamente aceita é a de que podemos entender que a besta foi a personificação dos grandes impérios do passado, como o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Greco-Macedônico, no qual se destacou o imperador Alexandre o Grande. Neste caso, quando o anjo diz que a besta não é, significa que todos os reis e reinos mencionados, nos quais a besta se personificou, pereceram e já não existem mais. Ou seja, já caminharam para a destruição, tendo sido julgados e condenados por Deus. Quando o anjo diz que a besta está para emergir do abismo, isso significa que no futuro surgirá como corporificação demoníaca na pessoa de um governante ou personagem escatológico, chamado simbolicamente no Apocalipse de a besta. Seria dado poder para sair de sua prisão tenebrosa e retornar à terra. Isso dá a ideia que o anticristo será alguém satanicamente controlado, possuído por ele, a encarnação mesma de Satanás, tal como Jesus Cristo é a encarnação do Logos eterno. Os habitantes da terra são os seguidores da besta.
Através do Apocalipse, esses habitantes da terra são as pessoas não regeneradas. Não constam no livro da vida, pois não adoram a Deus e submetem-se à adoração da besta. São seduzidas pela besta porque ela suscita admiração nelas. Elas são particularmente enganadas pelo fato de que ela era e já não é, e tornará a vir. Elas rejeitaram Cristo, que verdadeiramente era, foi morto e está vivo para todo sempre, mas creram em um mito acerca de um César corrupto. João ouve do anjo que o destino da besta já está previamente definido por Deus. A besta caminha para a destruição, ou seja, para a condenação eterna no lago de fogo. Em verdadeiro estilo apocalíptico, João interpreta as 7 cabeças da besta como 7 montes sobre os quais a mulher estava sentada e também como 7 reis, tá? E qualquer garoto identificaria Roma pelas 7 colinas. A literatura latina abunda em referências à cidade edificada sobre 7 colinas. Um festival celebrava o envolvimento das 7 colinas pelas muralhas romanas. Neste caso, a referência é a cidade de Roma, ou Dea Roma, mais do que a todo o Império Romano. Não há dúvida de que João pretendia que as 7 cabeças sugerissem 7 reis. É menos certo a que reis ele se referia. Esse é o problema. Os indícios que ele apresenta são 2. 5 já caíram, o 8º rei é um dos 7. Isso sugeriria que o 6º rei estava reinando quando João escreveu. Ele declara que o 7º iria reinar pouco tempo. Visto que o 8º faz parte dos 7, ele deve ser Nero reencarnado ou um rei como Nero. Os imperadores romanos são os seguintes: Júlio César, que morreu no ano 44 a.C., Augusto, que reinou do ano 31 a.C. ao 14 d.C., Tibério, que reinou de 14 a 37 d.C., Calígula, ou Gaio, que reinou do ano 37 a 41 d.C., Cláudio, que reinou de 41 a 54 d.C., Nero, que reinou de 54 a 68 d.C., Galba, que governou por 7 meses, 8 de junho de 68 a 15 de janeiro de 69 d.C. Otto governou de 15 de janeiro de 69 a 16 de abril de 69. Vitélio governou de 17 de abril de 69 a 22 de dezembro de 69. Vespasiano reinou de 69 a 79 d.C. Tito reinou de 79 a 81 d.C. E Domiciano reinou de 81 a 96 d.C. Há várias dificuldades que impedem uma solução exata. Somente Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano e Tito foram deificados pelo Senado romano, mas não sabemos se isso importava a João, e Júlio César não tinha oficialmente o título de imperador. Augusto foi o primeiro a usar este título. Então, devemos começar com Augusto? Galba, Otto e Vitério eram apenas pretendentes. Deveriam ser omitidos? Pode ser que João tenha ignorado esses 3, cujo reinado combinado soma apenas 1 ano e meio. Se começarmos com Augusto e omitirmos os 3 pretendentes, Nero foi o 5º, Vespasiano o 6º, o que existe, né? Tito se enquadra como o 7º, que ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco, e Domiciano seria o 8º, o Nero reencarnado. É claro que isso, como já foi dito anteriormente, não representa uma reencarnação corpórea, mas simbólica, em que Domiciano seria a própria reencarnação da maldade vista em Nero. E se começarmos com Júlio César, sem omitirmos os 3 pretendentes, Nero seria o 6º, o que existe, e Galba seria o 7º, que ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. De fato, Galba reinou apenas 7 meses. O 8º, que procedeu dos 7, seria o Nero reencarnado, o Nero redivivus. Esta segunda opção se encaixa perfeitamente no contexto histórico, mas não é uma solução fácil, pois requer que o autor, embora escrevendo na época de Domiciano, se transfira para o reinado de Vespasiano na primeira opção, ou para o reinado de Nero na segunda opção. E muitos vão dizer que isto prova
que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70 e que por isso ele reflete apenas os acontecimentos que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas a maioria esmagadora dos intérpretes concorda que o Apocalipse foi escrito na época de Domiciano, devido ao relato de diversos historiadores e ao fato de que não há nenhum registro, seja por parte dos discípulos dos apóstolos ou dos líderes e demais membros das igrejas ao longo de toda a história da igreja cristã, de que o Apocalipse se cumpriu no primeiro século. Por conta desta dificuldade, muitos comentaristas rejeitam a abordagem que tenta identificar estes reis. Eles indicam que João frequentemente usou o número 7 no sentido de plenitude e não pretendia que ele fosse considerado literalmente. No entanto, considerando a interpretação dominante de que a besta foi personificação dos grandes impérios do passado, a mulher que se assenta sobre a besta é a Babilônia, que tipifica a cidade de Roma, que por sua vez é o símbolo do anticristo. A besta, que possui então 7 cabeças, que são 7 montes e também 7 reis, seria o Império Romano, que personifica a plenitude do poder do anticristo, que agiu através de 7 impérios através da história, simbolizando o poder pleno ou completo do diabo através da história, baseado no fato de que monte ou elevação é um símbolo bíblico de poder ou governo. E neste caso, sendo os 7 montes 7 impérios, os 7 reis possivelmente indica uma sequência de 7 reinos históricos anticristãos, dos quais 5 já caíram, no caso, o reino ou império egípcio, assírio, babilônico, medo-persa e greco-macedônico. Um existia no tempo de João, no caso o Império Romano, e um ainda não chegou, o Império Escatológico do Anticristo. Mas quando chegar, será para durar pouco. E em relação à frase, a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição, pode ter 2 sentidos. Ou indica que este personagem escatológico será um dos 7 que experimentará 2 estágios em sua existência histórica, existindo a possibilidade de uma referência a um império escatológico de mesmo caráter e natureza de Roma, justificando a afirmação de que ele procede dos 7, ou este 8º rei seria, na verdade, o próprio Satanás materializado na pessoa do anticristo, já que, segundo o profeta Daniel, este futuro personagem surgirá de um governo ou império, de 10 nações, já organizado, derrubando 3 deles, incluindo certamente o líder até então, e constituindo-se neste ponto no 8º rei, que no entanto procede, em termos de caráter e de atuação na história, dos outros 7 reis. E os 10 chifres seriam 10 reis com as suas respectivas nações, que receberão poder juntamente com o anticristo por um período muito curto. 1 hora. É este o significado de 1 hora, um período muito curto. Eles estabelecem aliança com a besta e a servem. Eles combaterão contra o cordeiro e serão derrotados por ele. Estamos acostumados com os 10 chifres, pois foram usados anteriormente. Este símbolo foi desenvolvido no Velho Testamento. Fortes touros empurravam com seus chifres. Os chifres vieram a ser símbolo então de poder político, e também depois designaram reis. O uso que João faz dos 10 chifres como 10 reis é muito semelhante aos 10 reis de Daniel, onde nos é dito que o anticristo procederá destes reis ou nações. Embora os 7 reis tivessem reinado em sucessão, estes 10 reis parecem reinar em diferentes reinos ao mesmo tempo. Eles servem a besta voluntariamente. Talvez sejam governantes de reinos que não são controlados por Roma. As sugestões para identificá-los são numerosas. Eles podem ser 10 sátrapas persas, que eram os governantes das províncias, que voltam com Nero, reencarnado, para lutar contra Roma. Eles podem ser 10 governantes das províncias romanas, que incidentalmente reinaram apenas por 1 ano, no caso 1 hora.
Eles podem ser 10 reis futuros que se juntarão ao Nero redivivos, mas não são identificáveis. Possivelmente, eles devem ser considerados como poderes demoníacos, visto que Nero é uma besta do abismo. E de acordo com a maioria dos estudiosos, o número 10 não deve ser entendido literalmente. E neste caso, os 10 chifres seriam a totalidade dos poderes de todas as nações da Terra que se submeterão ao Anticristo. Os 10 reis têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. O sistema que apoiará o Anticristo é aqui apresentado com uma só unidade de pensamento, dando ao Anticristo o seu apoio total, poder e autoridade na sua maior luta pela posse deste mundo. Roma tinha inescrupulosamente alistado a religião como ferramenta para sujeitar os povos. Ela havia usurpado prerrogativas que pertenciam somente a Deus. Havia reivindicado a totalidade da lealdade do homem, corrompendo as religiões dos homens, ao permitir que elas continuassem em segundo plano. Todas as estruturas de poder da Terra que ultrapassavam os seus limites, inevitavelmente declaram guerra contra o Cordeiro. Juntam-se à besta, tornam-se bestiais, mas por fim são destruídas. O Cordeiro os vencerá, e isto por duas boas razões. Ele não é rei de segunda classe, que pensa que pode conseguir poder submetendo, mas é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os seus seguidores não são oportunistas terrenos, ofuscados por esplendor temporário, mas são os chamados e eleitos e fiéis. Os imperadores romanos usavam títulos pretensiosos para si mesmos, mas João sabia quem era o Senhor de todos e Rei. Os seguidores do Cordeiro contribuem para a sua vitória não por causa de sua bravura militar ou econômica, mas precisamente por causa de quem são e do que eles são. Os chamados e os eleitos são geralmente os mesmos, mas na parábola das bodas eram pessoas diferentes. Os chamados eram os convidados, os escolhidos eram os eleitos. A palavra eleitos é um pouco mais forte, porque dá a entender tanto o convite quanto a aceitação. Os seguidores do Cordeiro reconheciam a verdadeira autoridade que os chamara, e eles escolheram ser eleitos. Deus tomou a iniciativa, eles responderam. Deus tomou a iniciativa para com os habitantes da terra também, mas eles foram seduzidos e preferiram a besta. Os seguidores chamados de fiéis foram verdadeiramente louvados. Jesus Cristo é o fiel. Os mártires eram fiéis. Antes de falar da traição de que a prostituta é vítima, João nos faz lembrar a grande influência que tinha. Ele a apresentou como alguém sentada sobre muitas águas. Agora ele explica que estas águas são povos, multidões, nações e línguas. A maior parte do mundo era subserviente a Roma. A mulher do capítulo 12 foi atacada pelo dragão, mas Deus a preservou no deserto. A mulher apresentada neste capítulo 17, Roma, a grande cidade, era a amante da besta. Os 10 reis e a besta voltar-se-ão contra a mulher. Não haverá ninguém para protegê-la. A percepção de João é muito clara. As alianças de poder celebradas no mundo e alicerçadas no mal, de fato, são alianças bem débeis. Os aliados se voltam uns contra os outros e tornam-se inimigos. A luxuosa vestimenta da mulher não existirá mais. Eles a deixarão desolada e nua. Esta é uma descrição horrível, mas exata da prostituta, quando seus amantes se enchem dela. A expressão comerão as suas carnes é um símbolo de completa destruição. E a expressão e a consumirão no fogo pode estar aludindo ao fato de Nero ter incendiado Roma. Porém, mais provavelmente aponta para a completa destruição de grandes cidades queimadas pelos seus invasores. No Velho Testamento, Deus puniu Israel, permitindo que os seus inimigos, Assíria, Babilônia e etc., o atacassem. Este fato não isentou essas nações cruéis da responsabilidade pelo que fizeram.
Elas agiram por cobiça, agressão e sede de poder. João está seguindo a interpretação do Velho Testamento. A queda de Roma representa o resultado do ódio das pessoas de sua própria laia, como também representa o julgamento de Deus, que empregou esses poderes malignos e ímpios para castigar Roma. No mundo de Deus, o mal pode prevalecer por algum tempo, mas ele perpetua o seu próprio poder de destruição. Deus não se deixa escarnecer. O homem colhe o que semeia. A prostituta Roma se aliara à besta. Houve uma vantagem temporária. A besta voltou-se contra Roma e a destruiu. Mas a besta, por sua vez, também será levada a julgamento. A mulher, Roma, havia desfilado em pompa e riqueza. Reis eram os seus amantes. Os habitantes da terra beberam de seu vinho. O mundo se curvara diante dela. João termina o capítulo com um lembrete de sua glória anterior em contraste com a predição de sua desolação. Roma é Babilônia. Babilônia é Babel. Babel é o símbolo de homens pecadores para edificar uma torre que toque o céu para apossar-se de Deus. Babel estava cheia de orgulho. Babel procurara tomar Deus pela força. Babel adora este mundo. Babel vive sem Deus em completa confusão. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e os estados modernos perpetuam o erro de Babel. Todos eles dependem do tipo errado de poder, sofrem de orgulho e egoísmo desenfreado e pensam que alcançaram o auge. Empregam um domínio pseudo-religioso sobre as pessoas como meio de exercer poder. Ficou claro, neste texto, que a própria realização dos maus intentos destes reis, concedendo ao anticristo o poder que possui, é vista aqui obedecendo ao soberano propósito de Deus, que conduz o rumo das ações humanas e diabólicas até o momento final, quando suas palavras serão definidas e cabalmente cumpridas. Muitas questões interessantes serão discutidas nos nossos devocionários durante a semana. Não perca! Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comentário para que o YouTube continue te avisando sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. Convide também seus contatos, seus amigos, para participar dos nossos estudos, incluindo a nossa rede de oração e intercessão, o nosso podcast e nossos louvores. Siga o nosso Instagram e comente e compartilhe este conteúdo maravilhoso com os seus contatos. Deus vai abençoar muito a sua vida.